E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Nicolas, eu sou professor de língua inglesa e estou aqui hoje para que nós possamos iniciar o nosso curso preparatório de língua inglesa para a prova do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Como vocês sabem, nos últimos anos, a prova de inglês do ITA tem sido basicamente interpretação textual, porém, ainda assim existem alguns tópicos gramaticais que merecem a nossa atenção. A minha proposta hoje para o nosso primeiro dia de aula é que nós façamos uma revisão completa dos principais tópicos gramaticais que ainda são explorados pela prova de inglês do ITA. Vamos começar falando sobre as vozes verbais, mais precisamente active voice, a voz ativa, e passive voice, a voz passiva. Ao contrário de outras escolas militares que normalmente pedem a transposição de uma voz para outra, a prova do ITA, em geral, ela pede que você seja capaz de identificar em um conjunto de alternativas aquela oração que se encontra ou na voz ativa ou na voz passiva, certo? Então, como ponto de partida, para que a gente possa iniciar essa análise, eu quero propor a vocês que nós revisemos o processo de transformação de uma oração que se encontra na voz ativa para a voz passiva. Vamos lá? Por favor, me acompanhem. Aqui em cima nós temos um exemplo clássico de active voice ou de voz ativa. Se não, vejamos: the client contracted the lawyer. O cliente contratou o advogado. Então, gente, o primeiríssimo passo para que você possa fazer corretamente essa transposição da voz ativa para a voz passiva é identificar os elementos que fazem parte da voz ativa. Será que a gente consegue fazer isso? Vamos tentar. The client seria o sujeito da voz ativa, que daqui para frente eu vou chamar tão somente de SA. Contracted seria o verbo principal, que daqui para frente chamaremos de VP. Ora, quem contrata, contrata alguém. Então, the lawyer passa a ser o objeto direto. Quando você tem uma oração na voz ativa e transporta para a voz passiva, você faz isso basicamente para dar destaque ao objeto da voz ativa. Então, gente, o primeiro passo para que a gente possa colocá-lo em evidência, para que a gente possa chamar a atenção do leitor para o objeto direto, é transportá-lo, deslocá-lo para o início dessa nova oração que eu estou prestes a construir. Então, o objeto direto vem para o início da oração, passa a ser chamado de sujeito da voz passiva, ou SP. Já o sujeito da voz ativa perde importância e é deslocado lá para o final, se transformando em AP, agente da passiva. E aí, gente, vem a parte mais importante desse processo de transformação. Você precisa saber o que fazer com o verbo principal. Ora, não esqueça do que eu vou dizer agora, o verbo principal será quebrado. Isso significa que você vai fazer com que um verbo se divida em dois. O primeiro produto dessa quebra é sempre um velho conhecido de vocês, o verbo to be. Todo mundo sabe que o verbo to be apresenta inúmeras formas na língua inglesa. Vamos relembrar algumas: am, is, are, was, were, will be. Ou seja, qual dessas inúmeras formas eu devo, na prática, utilizar na construção da minha voz passiva? E aí você vai lembrar desse bizu, tá certo? Da nossa primeira aula. Gente, o verbo to be da voz passiva, ele tem que respeitar o tempo do verbo principal da voz ativa. Isso significa que, se o verbo principal estiver no presente, o to be aqui terá que ser utilizado no presente. Se o verbo principal estiver no passado, o to be também vai ficar no passado. Se o verbo principal, porventura, estiver no futuro, o to be vai ter que se virar para ficar no futuro. O fato é que ele acompanha o que acontece com o verbo principal. Contracted, olha a presença do ED, está no passado. Isso significa que eu terei que utilizar uma daquelas duas formas do verbo to be para o passado. Quais são elas? O was e o were. Por que eu usei o was na construção da voz passiva e não were? Porque o was, você sabe muito bem, é singular, enquanto were, em geral, nós aplicamos para o plural. Então eu vou usar o was. Próximo passo é o segundo produto da quebra do verbo principal. Ele, o próprio verbo principal, desce num formato que nós daqui para frente chamaremos de past participle, ou particípio passado. Daniel, cara, eu sempre sinto dificuldade de lembrar o que é o particípio passado. Basta você raciocinar assim: na língua portuguesa, esse é o nosso ponto de partida, um verbo no particípio passado é aquele que apresenta a terminação ado ou ido. Sempre que você precisar transportar esses verbos para a língua inglesa, eles ficarão no past participle, no particípio passado.
E aí olha como a coisa fica fácil. Se o verbo principal for regular, o que é que significa isso? Que eu vou acrescentar no particípio passado a terminação ED. Se ele for irregular, aí a gente vai ter um pequeno probleminha. A gente vai ter que puxar pela memória a sua forma irregular, beleza? Como nós estamos aqui trabalhando a título de ilustração com o verbo regular, o que é que eu fiz? Eu peguei o verbo principal que estava aqui em cima e transportei lá para baixo. Notem que o ED permaneceu nos dois verbos, nas duas formas verbais. Mas isso não significa dizer que esse verbo é igual ao de baixo. Dá para vocês enxergarem a diferença? O cliente contratou o advogado. O advogado foi contratado. Olha a terminação A do ido, particípio passado. E para fechar esse processo de transformação, eu vou precisar, gente, de um elemento que me permita estabelecer a ligação entre esse trecho da oração que eu vinha construindo e o agente da passiva, que ficou esperando lá no finalzinho da oração. E esse elemento, gente, é a preposição by, que significa por, pelo ou pela. Quando a gente traduz para a língua portuguesa essas duas orações, a gente percebe algo super importante, que as formas verbais, elas se assemelham, as vozes verbais, elas se assemelham muito na voz ativa e na voz passiva. Querem ver? O cliente contratou o advogado foi contratado pelo cliente, ou seja, a mesma sequência dos termos que nós utilizaríamos na língua portuguesa. Bom, em resumo, o que eu preciso que vocês lembrem numa situação de prova do ITA é que para você representar em inglês a voz passiva, você precisa de 3 elementos. Não esqueça disso, tá? Qualquer oração na voz passiva, ela muito provavelmente apresentará para você 3 elementos. Quais são eles? O verbo to be nas suas mais variadas formas, o verbo principal no particípio passado, se for um verbo regular, a terminação é ED, se for um verbo irregular, ele assumirá uma forma específica, e por último, a preposição by, que significa por, pelo ou pela. Então, esses 3 elementos, eles servem como pistas para que você possa identificar em um conjunto de opções aquela oração que está na voz passiva. Só para a gente terminar essa rápida revisão e responder uma questão sobre esse conteúdo, questão essa extraída de uma prova anterior do ITA, tá? Eu preciso que você entenda que esse primeiro dos 3 elementos, o verbo to be, informalmente, ele pode ser trocado por get, certo? Então guarde essa informação. Em 95% dos casos, usaremos o verbo to be, repito, nas suas mais variadas formas. Mas existem situações em que a linguagem informal prevalece e o verbo to be é trocado pelo verbo get e suas variadas formas, beleza? O verbo principal no particípio passado ele é obrigatório, ou seja, ninguém pode abrir mão dele, tudo bem? E a preposição by, gente, é um elemento puramente facultativo, ou seja, você coloca ou não, dependendo da sua decisão de mencionar o agente da passiva. Por exemplo, a polícia prendeu o ladrão, em inglês, the police arrested the thief. Eu posso transportar essa oração da voz ativa para a voz passiva da seguinte maneira: the thief was arrested, ponto. O ladrão foi preso, subentende-se que foi pela polícia. No momento em que eu decido omitir o agente da passiva, ou seja, a polícia, a preposição by perde sua razão de existir, certo? Então raciocinem assim: o verbo to be é obrigatório, no máximo eu posso trocá-lo pelo get, o verbo principal no particípio passado é obrigatório, ninguém pode abrir mão dele, e a preposição by é uma partícula facultativa, ela pode aparecer ou não. Será que com essa informação que eu acabei de repassar para vocês, a gente conseguiria responder essa questãozinha do ITA de 2015? Vamos tentar? Assinale a opção em que a construção verbal está na voz ativa. O que isso significa dizer? O que o comando da questão está nos instruindo a fazer. Então, nós vamos analisar as 5 alternativas e vamos tentar encontrar aquela oração que não contém os elementos que eu acabei de delinear, certo? Então, gente, quando eu encontrar a alternativa
onde esses elementos não estão presentes, eu vou ficar desconfiado de que ela é a oração a ser assinalada, ou seja, é aquela que está na voz ativa. Vamos lá? No item A, eu não consigo identificar a presença do verbo to be. Concordam comigo? Eu tenho um auxiliar, que é o has. Mas o has é o verbo ter, não é esse verbo que nós estamos procurando. Nós precisamos, na voz passiva, usar o verbo ser ou estar, que é o verbo to be, ou no máximo, na linguagem informal, trocá-lo pelo get. Não é assim? Então eu já estou desconfiado que a letra A pode estar na voz ativa. Mas calma. Temos o verbo no particípio passado? Temos, que é o produced. Temos a preposição by? Não. Mas a gente sabe que a preposição by é de uso facultativo. É opcional, tá? Então, gente, existe uma forte suspeita de que a resposta correta dessa primeira questão seja a letra A, mas é muito prematuro assinalar essa alternativa sem analisar as demais opções. Então, vamos lá. Na letra B de bola, nós temos o verbo to be? Definitivamente não. Mas nós temos o substituto dele na linguagem informal. Concordam? Que é o get. E nós temos logo depois do get, olha só, um verbo principal no particípio passado, no caso um verbo regular, por isso o acréscimo da partícula é de. Então, gente, embora a preposição by não esteja presente nessa alternativa, eu chego à conclusão de que a letra B está sim na voz passiva. Lembrando, nós precisamos assinalar a alternativa que contém um exemplo de voz ativa. Então a letra B está fora de cogitação. Vamos para a letra C de casa. Na letra C eu tenho o verbo to be, na sua forma da terceira pessoa do singular do presente simples, is. Temos o verbo principal com ed, particípio passado. Não temos a preposição by, sabemos que ela é opcional, mas eu chego à conclusão de que a letra C também está na voz passiva. Vou para o item D. Na letra D eu tenho was, que é o passado do verbo ser ou estar, do verbo to be. E temos bem aqui, ó, isso aqui é um advérbio, olha a terminação ly. Bem aqui nós temos uma forma irregular de um verbo da língua inglesa, que é o verbo bear, B-E-A-R. Ele tem duas formas no particípio passado, uma com N, outra com NE, certo? Nesse caso ele usou a segunda. O que importa é que está no particípio passado. Mesmo que não apareça a preposição by, eu chego à conclusão de que a alternativa D também está na voz passiva. Agora, vejam o item E, tá? A última alternativa. Estamos ainda cogitando marcar a letra A, beleza? Mas vamos analisar o item E. No item E não tem o verbo to be, é verdade, mas tem o verbo principal no particípio passado e tem a preposição by, que embora seja opcional, nesse caso ela foi explicitamente mencionada. Mas espera aí, Daniel, e cadê o verbo to be? Será que vocês conseguem enxergar que houve uma elipse? Ou seja, ele omitiu o verbo to be? Na verdade, ele omitiu dois elementos gramaticais. Ele omitiu o pronome relativo e omitiu o verbo to be. Raciocine comigo, olha só. Where, onde, a child, uma criança, who has, que tem, a card. No contexto, gente, card seria uma figurinha, tá? Em função da temática do texto da prova de 2015, onde uma criança que tem uma figurinha que é valorizada por muitas, subentende-se, por muitas pessoas, ok? Então, que é pronome relativo que faz referência à figurinha, seria which, ou então that, e o verbo to be estaria logo depois desse which ou that, que a gente ainda vai ter a oportunidade de estudar, beleza? Então, gente, eu gostaria muito que vocês fossem capazes de enxergar que antes do prized existe uma forma do verbo to be. Então, isso significa que a resposta correta realmente é a letra A, aquela primeira opção da qual nós suspeitávamos, tá? Porque ela não reúne os elementos necessários para que eu possa caracterizar a oração como sendo voz passiva. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Podemos seguir em frente? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o segundo tópico dessa nossa ampla revisão gramatical. Nós vamos falar sobre adjectives ou adjetivos. A primeira informação relevante para efeito de prova do ITA é que os examinadores, em geral, quando eles cobram esse conteúdo, eles não chamam de adjetivos, eles chamam de qualificadores. Fique ligado, se você encontrar a palavra qualificadores, você já sabe
que ele está abordando o conteúdo que nós estamos revisando agora, ou seja, os adjetivos. O que a gente precisa saber sobre esse conteúdo para desenrolar qualquer questão do ITA que aborde esse tópico? Então vamos lá. Gente, você precisa ser capaz de reconhecer a presença de um adjetivo dentro de uma oração. Para isso, você precisa entender que em inglês existem dois tipos básicos de adjetivos, tá? Ninguém vai cobrar de você essa nomenclatura, mas eu gostaria que você fizesse um esforço para memorizá-la, tá? Então nós temos os adjetivos predicativos e temos os adjetivos atributivos. Embora essa terminologia, repito, não seja exigida numa situação de prova, eu preciso que vocês entendam o que cada uma dessas categorias na prática quer dizer. Beleza? Então, adjetivos predicativos são aqueles que estão posicionados após um verbo de ligação. Quais são os principais verbos de ligação na língua inglesa? Gente, nós temos vários, tá? Não é uma quantidade tão grande assim que possa trazer problemas pra gente, mas é interessante que a gente lembre dos principais. Então vamos lá. O mais importante verbo de ligação do inglês é o famoso verbo ser ou estar. Olha só o verbo to be nos ajudando mais uma vez. Então, gente, o verbo to be é sim, disparado, o verbo de ligação mais cobrado em situação de prova, beleza? Além do verbo to be, nós temos o verbo look, que é o verbo parecer, embora ele possa também funcionar como olhar. Então eu digo assim, ó, you look tired, você parece cansado. Deu para entender? Então esse look não é de direcionar os olhos para, e sim de parecer, ok? Por falar em verbo parecer, temos mais um, o verbo seem, também é o verbo parecer, S-E-E-M, inclusive está no primeiro dos dois exemplos, ok? Temos também o verbo feel, que é o verbo sentir, muito importante você não esquecer desse verbo, tá? I feel good. Observem, I feel good. Esse good é um adjetivo predicativo. Por quê? Porque ele está depois de um verbo de ligação. E qual é o verbo de ligação? Feel, ok? Mais um, o verbo smell, que significa sentir o cheiro de. Temos o verbo taste, que significa provar, saborear, sentir o gosto de. Temos o verbo become, que é o verbo tornar-se, certo? Então, esses são os principais verbos de ligação do inglês. Então, gente, quando você estiver trabalhando com um adjetivo que se encontra posicionado depois de um verbo de ligação, você pode perfeitamente classificá-lo como sendo um adjetivo predicativo. Olhem esse exemplo. You seem sad today. Você parece triste hoje. Então esse sad é um adjetivo predicativo. Como eu chego a essa conclusão? Muito simples, basta observar a presença antes dele do verbo de ligação seem, que é o verbo parecer. Certo? O outro tipo de adjetivo que nós temos na língua inglesa se chama atributivo e ele assume uma posição diferente daquela normalmente associada aos adjetivos predicativos. Lembram? Após os verbos de ligação? Pois bem, os atributivos são aqueles adjetivos que precedem um substantivo. Eles estão posicionados logo antes de um substantivo. Então, se você reconhece essa palavra como substantivo, você está apto a classificar a palavra que vem antes como sendo um adjetivo. Se alguém te perguntar, um adjetivo atributivo. Beleza? Então olhem um exemplo de baixo. The heavy door opened slowly. A pesada porta se abriu lentamente. Nós temos aqui door, que significa porta, é um substantivo, ninguém discute. E a palavra heavy é o adjetivo pesado, um adjetivo atributivo. Por quê? Porque ele precede um substantivo. Vamos colocar em prática o que nós acabamos de revisar sobre os adjetivos. Olha essa questãozinha do ITA, cujo comando diz o seguinte: assinale a oração que não contém expressão ou termo qualificador. Basicamente, o que quer dizer esse enunciado? Que você deve procurar a alternativa que não traz nenhum exemplo de adjetivo. Beleza? Vamos analisar item por item, começando pela letra A. Será que nessa primeira opção nós temos adjetivos? Eu, Daniel, consegui encontrar 3. Será que vocês os identificam para mim? Nós temos o warm, que significa
caloroso, aquecido, quente, depende muito do contexto. Temos gorgeous, que significa belo, maravilhoso. E temos early spring, que é um adjetivo composto, por isso que tem o hífen entre as duas palavrinhas, tá? Esses três adjetivos, eles estão sendo usados para qualificar um mesmo substantivo, que é a palavra evening, que você sabe que significa noite. É um dos dois termos que a gente tem em inglês para designar o período do dia que a gente chama de noite. O fato, gente, é que na letra A nós temos três adjetivos atributivos, aqueles que nós colocamos, ainda lembram, antes de um substantivo. Vamos para a letra B, então descarto a primeira alternativa. Na letra B, eu consigo reconhecer a presença de um adjetivo. Será que você sabe qual é? Struck. Struck significa impactada, abalada. Estou traduzindo no feminino porque o sujeito da oração é she, beleza? Esse adjetivo, ele é o quê? Predicativo, porque ele está após um verbo de ligação. Peraí, Daniel, ele não está depois de um verbo de ligação. Está sim, galera. Se você está se referindo ao so, é porque ele é um advérbio de intensidade. Ele serve para intensificar uma qualidade, beleza? Mas o fato é que struck continua mantendo uma ligação com was. Na letra C, eu enxergo a presença de dois adjetivos. Vamos ver quais são? O primeiro é moved. She was moved. Ela ficou comovida. Mais um exemplo de adjetivo predicativo. E o segundo adjetivo é contented. Peraí, Daniel. Contented não está antes de um substantivo e não está após um verbo de ligação. E agora? Na verdade, ele está sim após um verbo de ligação. O que aconteceu aqui é um fenômeno muito raro que se chama inversão. A presença do how, que nesse contexto a gente pode traduzir como quão, atraiu o adjetivo para perto dele. E isso fez com que ele ficasse posicionado antes do verbo de ligação, que é o seemed. Isso raramente acontece. Eu vou até traduzir a letra C para você ter maior clareza de que realmente nós estamos trabalhando com um adjetivo quando usamos a palavra contented. Observem, ela ficou comovida por quão contente eu parecia. Eu parecia contente. Quão contente eu parecia. Então, quão atraiu o adjetivo e isso fez com que, excepcionalmente nesse caso, ele ficasse antes do verbo de ligação. Na letra D, você consegue encontrar o adjetivo? Sim, Daniel. Na letra D está bem tranquilo. É o high, que está antes do substantivo spirits. É um adjetivo atributivo. Por exclusão, já sabemos que a resposta correta é a letra E. Se você analisar toda essa sentença, você não vai encontrar dentro dela a presença de qualificadores. Ou seja, você não detecta a utilização de adjetivos. Beleza? Sigamos em frente. Agora nós vamos falar sobre graus de comparação. Mais precisamente, nós vamos dar sequência ao estudo iniciado com os adjetivos. Quando se fala de graus de comparação, em geral, você fala sobre graus dos adjetivos, beleza? Eu posso dizer para vocês que os adjetivos em inglês, aquelas palavrinhas que a gente vinha estudando, elas apresentam 3 graus. O grau normal, que é a forma natural como o adjetivo se apresenta no cenário da língua inglesa. Temos o grau comparativo, que é quando eu comparo dois e somente dois elementos com base em alguma característica que eles possuam em comum. E temos o grau superlativo, gente, que é quando eu comparo, viu? Superlativo também é comparação. Quando eu comparo um elemento com um grupo do qual esse elemento faz parte. Beleza? Então, gente, é importante que você tenha a capacidade de reconhecer adjetivos com flexão de grau, já que adjetivos no grau normal, também chamado de grau positivo, eles já são conhecidos, tá? A nossa preocupação nesse momento é destacar os adjetivos com flexão de grau, em geral, comparativo, superlativo de superioridade, que é o que o ITA mais cobra, beleza? Então, a título de ilustração, eu trouxe esses 3 exemplos, só para você refrescar sua memória sobre os graus dos adjetivos. Então, eu olho para um determinado veículo e digo: This is a beautiful car. Este é um carro bonito.
Observem que nesse caso eu não estou comparando esse carro com nenhum outro. Eu estou apenas fazendo uma afirmação sobre ele. Então esse adjetivo beautiful se encontra no grau normal. Agora imaginemos que eu queira dizer o seguinte, olha só, este carro é mais bonito do que o seu. Se eu fizesse isso, eu estaria comparando dois elementos. E quando isso acontece, a gente tem em mãos o comparativo de superioridade. E aí, gente, só puxando pela memória, o comparativo de superioridade ele pode se apresentar de duas formas em inglês. Se o adjetivo for curto, ou seja, até 6 letras, você acrescenta esse adjetivo ainda, lembra? É R, então fast se transforma em faster, cold se transforma em colder, hot se transforma em hotter, certo? Ou seja, o acréscimo do ER caracteriza, no caso dos adjetivos, a formação do comparativo de superioridade. Isso para adjetivos que apresentem até 6 letras. De 7 letras em diante, o adjetivo será classificado como longo e nós usaremos a seguinte fórmula: more, adjetivo, no caso beautiful, than, certo? Então, this car, este carro, is more beautiful, é mais bonito than yours, do que o seu. Se eu quisesse dizer que esse carro é mais veloz do que o seu, eu teria fast. E aí eu falaria assim, this car is faster than yours, certo? Então eu estou dizendo isso para que você possa reconhecer as diferentes formas do grau comparativo, certo? No caso, comparativo de superioridade. Agora imaginemos que eu queira dizer que esse carro é o mais bonito que eu já vi na minha vida. Então, em inglês eu me expressaria da seguinte forma: This is the most beautiful car I have ever seen. Lembrando, se o adjetivo for longo, a fórmula será artigo definido the, mais partícula most, mais o adjetivo. Se ele for curto, você vai acrescentar a ele a terminação EST, certo? Então, fast se transforma em fastest, cold se transforma em coldest, hot se transforma em hottest. Favor não confundir a terminação que nós usamos para o comparativo de superioridade, que é o ER, da terminação que nós empregaremos para o superlativo de superioridade, que é o EST. Vamos colocar isso em prática na resolução de uma questão? Olha só essa questão do ITA de 2016. Todas as frases abaixo contêm adjetivo com flexão de grau, exceto, em outras palavras, eu tenho que encontrar nas opções listadas a alternativa que não apresenta um adjetivo com flexão de grau, certo? Então, basicamente, o que nós iremos procurar é se o adjetivo ele se apresenta no grau comparativo ou no grau superlativo. Se ele se apresentar assim, a gente descarta a alternativa. Se por um acaso você não conseguir detectar a presença de um adjetivo com flexão de grau, essa é a alternativa a ser assinalada, tá bom? Vamos para o item A. Gente, vocês conseguem encontrar na alternativa A um adjetivo com flexão de grau? Me chama a atenção a presença do more, que significa mais, e que faz parte da fórmula do comparativo de superioridade. Mas eu preciso que você perceba que depois do more, eu não tenho um adjetivo, não há um qualificador. Logo, eu não posso afirmar que na letra A existe um adjetivo com flexão de grau. Isso significa dizer que logo de cara nós encontramos aquela que muito provavelmente é a resposta correta. Mas, de novo, é muito precoce marcar A sem analisar as outras 4 opções. Para a gente ser bem objetivo, vamos tentar identificar nas 4 alternativas restantes onde está o adjetivo com flexão de grau. Será que você consegue fazer isso comigo? Na letra B, eu tenho a palavra best, superlativo de superioridade de good, the best, ok? Na letra C, eu tenho happier, olha só, a terminação é R, que caracteriza o comparativo de superioridade de um adjetivo curto, afinal, happy só tem 5 letras. Na letra D, eu tenho broader, mais um comparativo de superioridade, tá? De novo, para um adjetivo curto. E na letra E eu tenho more trustworthy, ou seja, de novo um comparativo de superioridade, porém dessa vez para um adjetivo longo. Isto significa dizer que em um conjunto de 5 alternativas nós temos 3 comparativos de superioridade, letras C de casa, D de dado e E, um superlativo de superioridade na letra B de bola, e o item A
é justamente a opção que não traz um adjetivo com flexão de grau. Cuidado para não cair nessa armadilha, porque a presença do more pode induzir você a pensar de que nós estamos trabalhando com o comparativo de superioridade quando não estamos. Beleza? Em frente. Agora a gente precisa conversar, gente, sobre o uso do ing em verbos na língua inglesa. Então vamos lá. A primeira informação importante sobre esse conteúdo é que o ing ele não é usado apenas para formar verbos em inglês. Vocês concordam comigo? Então vamos lá. Eu posso usar o ing para formar adjetivos. Amazing é um exemplo clássico disso. Eu posso usar o ing para formar um substantivo. Feeling, sentimento, é um exemplo clássico disso. E eu posso usar também o ing na formação de verbos. E é justamente aí que reside o problema. Prestem muita atenção ao que eu vou dizer agora, tá? Em inglês, quando um verbo recebe ing, eu não posso automaticamente classificá-lo como sendo gerúndio, não. Nós temos o hábito de fazer isso. Por favor, fiquem ligados daqui para frente. Se alguém chegar para você e pedir a classificação de um verbo com ing, você precisa lembrar que esse verbo ele pode sim estar no gerúndio, é verdade, é possível que ele esteja, mas ele também pode estar no particípio presente. Cuidado para não confundir com o particípio passado que a gente viu lá atrás, na voz passiva, tá? Então, um verbo com ing, ele pode assumir uma dessas duas formas. Posso dar um exemplo? Climbing. Se alguém chega para você e traz apenas esse verbo com ing, climbing, lembrando que climb significa subir ou escalar. Se alguém chega e pede a classificação de climbing, sua obrigação é dizer, cara, esse verbo pode estar no gerúndio, esse verbo pode estar no particípio presente. Eu só vou conseguir classificá-lo de forma correta se você me disser um exemplo. Se você colocar esse verbo dentro de um contexto, aí sim eu posso definir se ele é gerúndio ou particípio presente. Então vamos ver dois exemplos, ambos trazendo o verbo climbing, para que a gente possa tentar entender de uma vez por todas a diferença entre o gerúndio e o particípio presente. Olha só, climbing is a dangerous activity. Veja se você concorda comigo. O que ele disse é escalar é uma atividade perigosa. Me chama a atenção a tradução que nós acabamos de fazer. Olha só, escalar. O que isso significa? Que o verbo com ing, ao ser transportado para a língua portuguesa, eu o interpretei como sendo infinitivo. Escalar é uma atividade perigosa. Bom, aonde eu estou querendo chegar? Espero que você tenha compreendido. Gente, o gerúndio da língua inglesa não tem absolutamente nada a ver com o gerúndio da língua portuguesa. O gerúndio do inglês, na verdade, equivale ao nosso infinitivo. Quando você estiver lendo um texto e encontrar um verbo com ing e traduzi-lo como infinitivo, é porque aquele verbo pode ser classificado em inglês como gerúndio. Então a gente já começa a enxergar uma diferença entre o gerúndio e o particípio presente. Que diferença é essa, tá? Quando eu estou trabalhando com o gerúndio, o verbo com ing, ele não denota uma ação contínua. Ele não indica que a ação está em andamento, certo? Fique ligado. Gerúndio deles é o nosso infinitivo e não o nosso gerúndio. Daniel, me diz uma coisa, como é que eu vou fazer daqui para frente para não confundir o gerúndio com o particípio presente? Daqui a pouco eu falo sobre essa segunda forma verbal. Mas, de antemão, como é que eu faço para não confundir? Galerinha, o gerúndio em inglês ele só é usado em 3 situações. Se você memorizar essas 3 situações, tudo que não se enquadrar nelas, você automaticamente puxa para o particípio presente. Quais são as 3 situações? A primeira acabou de aparecer aqui. É quando você usa um verbo no começo da frase como sujeito da oração. Ora, gente, sempre que você sentir necessidade de colocar um verbo no comecinho de uma sentença e você percebe que esse verbo está sim se comportando como sujeito da oração, você precisa lembrar que esse verbo vai ficar no gerúndio. Isso significa que você vai acrescentar ao verbo a partícula ing e ao traduzir para a língua portuguesa vai soar como infinitivo.
Já dei um exemplo, tá? Que é esse aqui. Climbing is a dangerous activity. Deixa eu dar outro exemplo. Smoking may provoke cancer. Fumar pode provocar câncer. Observem, smoking está no começo da frase, funcionando como sujeito da oração, não é verdade? E se alguém chegar e perguntar o que pode provocar câncer, você vai responder fumar pode provocar câncer. Ou seja, esse fumar vai ficar no começo da frase, funcionando como sujeito da oração. Essa é a primeira das 3 aplicações. Posso ir para a segunda? Vamos lá. Segunda aplicação, ou seja, segunda situação em que você pode afirmar categoricamente que um verbo com ing está no gerúndio, após preposições. Gente, sempre que você precisar colocar um verbo depois de uma preposição, você precisa lembrar que esse verbo obrigatoriamente vai receber ing, vai ser classificado como gerúndio e será traduzido como nosso infinitivo. Posso dar um exemplo? Você chega para mim e diz assim, Daniel, eu estou cansado. Ora, quem se cansa de algo, não é verdade? Aí eu pergunto, cansado de quê? Aí você fala para mim, Daniel, estou cansado de estudar. I'm tired of. Olha a preposição of. Se eu precisar colocar, como eu vou precisar, um verbo depois do of, ele vai ficar no gerúndio. Escutem com atenção. Olha só como é que eu vou me expressar em inglês. I'm tired of studying English. Desculpa, eu estou cansado de estudar inglês, não. Estou cansado só de estudar. I'm tired of studying. Ponto. Certo? Então, studying, esse ing está no gerúndio. Mais uma vez, quando você o traduz para a língua portuguesa, você escuta o infinitivo. Eu estou cansado de estudar. Essa é a segunda aplicação. Quer mais um exemplo? Ele insistiu em me ajudar. Ora, quem insiste, insiste em algo. Em inglês, esse em será representado, no caso do verbo insistir, pela preposição on. Então, eu vou dizer, ele insisted. Insistiu on. Vou colocar o verbo ajudar. Todo mundo sabe que o verbo ajudar é o verbo help. Mas como está depois de uma preposição, olha só, helping. Helping me. He insisted on helping me. Deu para entender? Segunda aplicação fechada. Terceira e última aplicação do gerúndio em inglês. Após os chamados verbos atratores. O que são verbos atratores? Como o próprio nome sugere, são verbos que funcionam como imã para o gerúndio, ou seja, eles atraem para perto de si o ing. Galera, que fique bem claro, não são os verbos atratores que vão ficar com ing, são os verbos que eles vão puxar para perto de si. Daniel, não entendi. Dá um exemplo? Vamos lá. Vamos imaginar que eu queira dizer que ela admitiu estar errada. Em inglês, ela, she, admitiu, admitted. Gente, o verbo admit, o verbo admitir, é um verbo atrator de gerúndio. Como é que você sabe disso? Daqui a pouco eu faço uma listinha para vocês, tá? She admitted. She admitted. E aí eu preciso dizer que ela admitiu estar. Ora, todo mundo sabe que o verbo ser ou estar é o verbo to be. Mas como ele vai ficar posicionado depois do admitted, que é um verbo atrator de gerúndio? Olha só, escutem com atenção. She admitted being wrong. Being, peguei o be e acrescentei ing antes do wrong. Deu para entender? Só mais um exemplo. Eles evitam olhar para mim. They, terceira pessoa do plural, avoid. Mais um exemplo de verbo atrator de gerúndio. Avoid significa evitar. Se eu quero dizer eles evitam olhar para mim, they avoid looking at me. Looking, perceberam? Ou seja, de novo, eu fui obrigado, por conta da presença de um verbo atrator de gerúndio, eu fui obrigado a colocar o ing no verbo que veio logo depois, no caso o verbo olhar, certo? Daniel, existe uma lista dos verbos atratores mais cobrados em situação de prova? Existe sim. Vocês podem fazer um favor para mim, vocês podem anotar no caderno de vocês quais são os 8 principais verbos atratores de gerúndio. Infelizmente, nós precisamos fazer um esforço para memorizá-los. Então vamos lá. Os 2 primeiros eu acabei de dizer. Admit, o verbo admitir, A-D-M-I-T, e avoid, o verbo evitar, A-V-O-I-D. Admit e avoid são os 2 principais verbos, aliás, os 2 primeiros verbos atratores de gerúndio, tá? Depois deles, anote para mim enjoy, que é o verbo gostar, usufruir, desfrutar, apreciar, enjoy, E-N-J-O-Y. Eu sei que você sabe escrever, tô só reforçando, tá? Depois do enjoy, finish, que é o verbo terminar, concluir, finalizar, acabar, certo? Depois do finish,
Coloque para mim o verbo keep, que é o verbo manter, conservar, guardar, depende do contexto, K-E-E-P. Depois do keep, nós temos o verbo mind, que significa importar-se. Cuidado que essa palavrinha também pode ser um substantivo e como tal, equivale a mente, certo? Depois eu tenho suggest, que é o verbo sugerir. E por último, o verbo stop, um velho conhecido de vocês, o verbo parar. E aí eu peço que vocês façam uma observação em relação a esse último verbo. Qual é? O stop. Por quê? Esse verbo, excepcionalmente, os outros 7 não, viu? Só o stop. Ele tem uma propriedade. O que é? Ele é mais flexível. Ele aceita ou o infinitivo ou o gerúndio, porém haverá mudança de sentido. Então vamos lá. Se eu digo assim, um homem qualquer, he stopped smoking. Ele parou de fumar. He stopped smoking. Agora, se no lugar do gerúndio smoking eu colocar o infinitivo da língua inglesa, to smoke, haverá mudança de sentido. Olha só, he stopped to smoke. Ele parou para fumar. No primeiro exemplo, ele está deixando o vício, ele está largando o cigarro. No segundo exemplo, ele interrompeu o que estava fazendo para praticar a ação de fumar. Deu para entender? Isso só acontece com o último desses verbinhos que eu listei para vocês. Beleza? Então, gente, o gerúndio tem 3 aplicações. Tudo que ficar de fora dessas 3 aplicações, você empurra para o particípio presente. Vamos falar agora rapidinho do particípio presente. O particípio presente, em termos de grafia, ele é igual ao gerúndio, ou seja, você vai escrever essa forma verbal da mesma maneira que o gerúndio, tá? Ele denota uma ação contínua. Ele indica que a ação está em progresso, em andamento. Olha a diferença. Escalar é uma atividade perigosa, lembram? Agora vejam aqui embaixo. The man is climbing the mountain. O homem está escalando a montanha. Dá para você perceber que esse escalando, ele sim corresponde ao gerúndio da língua portuguesa, ou seja, ele sim é capaz de denotar uma ação contínua. Então, gente, esse verbo, nós iremos daqui para frente classificá-lo não mais como gerúndio, por favor, não cometam esse erro. Ele é particípio presente. Então, uma dica para você, tá? O particípio presente, ele é usado na formação de todos os tempos verbais contínuos. Sempre que um tempo verbal apresentar essa terminologia, presente contínuo, passado contínuo, futuro contínuo, presente perfeito contínuo, passado perfeito contínuo, não importa. Se o nome do tempo verbal trouxer a palavra contínuo, você já sabe que esse tempo verbal vai contar com a presença do ing. E esse ing é justamente o particípio presente. Beleza? Ficou claro? Será que a gente consegue responder essa questãozinha do ITA? Marque a opção em que o uso do ing denota ação contínua. Então, vamos tentar interpretar esse enunciado. O que ele está pedindo no comando da questão? Que você encontre em qual alternativa o verbo com ing é particípio presente. Ele quer o particípio presente, já que ele deixou muito claro no enunciado da questão que o ing precisa denotar ação contínua. Vamos lá? No item A, concordam que esse disturbing nem verbo é? Ele é um adjetivo. Olha a gente colocando em prática o conhecimento adquirido nessa aula. Number não é um substantivo, então disturbing é um adjetivo, diga-se de passagem, atributivo. Não é verdade? Na letra B, collecting, coletá-las, coletar figurinhas, é a temática desse texto, coletar. Perceberam? O verbo está no infinitivo. Se está no infinitivo, gente, para efeito de língua portuguesa, eu posso classificá-lo em inglês como sendo o quê? Ainda lembra? Gerúndio. Começo da frase, funcionando como sujeito da oração. Então, não é essa alternativa que precisamos assinalar. Na letra C, me chama a atenção a presença do of, curiosamente a mesma preposição que eu usei a título de exemplo, e depois o being, com ing depois. Isso significa o quê, gente? Que nós estamos de novo falando do gerúndio. Ou seja, o gerúndio é aquele que corresponde ao infinitivo da língua portuguesa. Ó. A probabilidade de ser e não sendo, certo? Então nós temos um adjetivo, disturbing, 2 verbos, ambos no gerúndio,
Um porque está no começo da frase funcionando como sujeito da oração, outro porque está depois de uma preposição. Na letra D nós temos uma expressão que você conhece muito bem, que é o according to. A gente encontra demais essa construção no comando das questões de interpretação textual. According to the text, de acordo com o texto, ou seja, nem é adjetivo, nem é substantivo, nem é verbo. É uma palavra que, coincidentemente, termina com ing. Então já sabemos que, por exclusão, a resposta correta é a letra E. Mas eu quero ter certeza, gente. Observem. Então, nós temos aqui o been, certo? Esse been, ele está sim no particípio presente. Como é que eu chego a essa conclusão? Porque ele faz parte de um tempo verbal contínuo. Notem a tradução. O mercado não está sendo fraudado. O mercado não está sendo. Ou seja, nós estamos trabalhando com um tempo verbal contínuo e nós sabemos que o verbo com ing dentro desses tempos verbais sempre será classificado como particípio presente. Vamos seguir em frente? Agora nós falaremos sobre um grupo muito especial de palavras da língua inglesa que apresentam a terminação LY, mas que não podem ser classificadas como adverbs, ou seja, advérbios. Essas palavrinhas, embora tenham a terminação que é a marca registrada dos advérbios, elas na verdade são adjetivos. Fique muito ligado, certo? Então, gente, na língua inglesa, o processo de formação de um advérbio, em geral, é o acréscimo do LY a um adjetivo. Você sabe muito bem disso. Vou dar alguns exemplos. Slow, lento. Slowly, lentamente. Soft, suave. Softly, suavemente. Porém, existem algumas palavras, não são muitas, mas a gente precisa conhecê-las, tá? Que apresentam a terminação característica da formação dos advérbios, mas que, na verdade, essas palavras são adjetivos. Vamos entender quais são essas palavras? Vamos lá. A primeira delas é bodily, que significa corporal ou corpóreo, ok? Depois nós temos costly, que significa caro, sinônimo de um velho conhecido de vocês, o adjetivo expensive. Então eu tenho basicamente duas formas de dizer a mesma coisa em inglês. Ou eu uso costly, ou eu uso expensive. Eu chamo a atenção de vocês para o costly, que tem um LY, mas não é um advérbio e sim um adjetivo. Deadly significa mortal ou letal. Eu posso dizer, por exemplo, que o coronavírus is a deadly virus. É um vírus mortal. Depois de deadly, friendly, que não significa, gente, cuidado, amigavelmente, significa amigável. He is a friendly person. Ele é uma pessoa amigável. Veja, é um qualificador, funciona como um adjetivo. Heavily. Essa palavrinha também tem duas possibilidades de tradução. Você pode traduzi-la como celeste ou celestial. Então, se você quiser falar, por exemplo, dos corpos astronômicos, os corpos celestes, planetas, estrelas, cometas, você pode chamá-los de, em inglês, heavenly bodies, ok? Likely é a palavrinha preferida pelo Ita. Então, gente, redobre sua atenção em relação a likely. Eu gosto de traduzir essa palavrinha de uma dessas três formas: provável, propenso ou predisposto. Qualquer uma que vocês escolherem para mim tá bom. Então, likely, se você, por exemplo, está likely a sofrer um ataque cardíaco, você está propenso a isso, ok? Depois eu tenho lively, que significa animado, cheio de vida. Temos lonely, essa é muito conhecida das músicas, né? Solitário. Lovely, amável. Então, muito cuidado, tá, gente? Lovely não é amavelmente, é amável, não é advérbio, é adjetivo. Lowly, já apareceu na prova do Ita, significa primitivo, ok? Silly significa bobo, tolo. E por último, unlikely, que é a forma, claro, negativa do likely, ou seja, improvável, certo? Então, gente, essas palavrinhas, quando elas aparecerem numa situação de prova do Ita, elas estarão muito provavelmente designando a formação de um adjetivo e não de um advérbio, beleza? Caso um dia, numa situação de prova, você precise transformar esses adjetivos em advérbios, vou pegar um exemplo. Friendly, a gente acabou de ver que significa amigável, não é verdade? Se o examinador pedisse a você para transportar esse adjetivo friendly
para a sua forma adverbial, nós teríamos um problema, concordam? Porque não poderíamos adicionar a terminação ly, formadora dos advérbios, a uma palavra que já apresenta esse sufixo. E aí, Daniel, como eu contorno esse problema? Muito simples. Você recorre ao que nós chamamos de locução adverbial de modo. Em outras palavras, é impossível dizer amigavelmente em inglês, mas você pode perfeitamente resolver esse problema dizendo de uma forma amigável. Então vejam esse exemplo, tá? Eles sempre me tratam de uma forma amigável. Vou começar com o exemplo de baixo. They always treat me in a friendly way. Agora, se eu quiser dizer, ela me beijou de uma forma amável. She kissed me in a lovely way. A gente já percebe um padrão dentro dessa estrutura. Qual é? Preposição in, mais o artigo indefinido, no caso a, vem o adjetivo com ly e o substantivo way, que significa jeito, modo, forma, maneira, certo? Então, gente, isso que está em destaque em vermelho, eu posso classificar como locução adverbial de modo. Porém, se ele te pedir a classificação isoladamente do lovely ou então do friendly, eles são adjetivos. Vamos ver como o ITA pode explorar esse conteúdo numa situação de prova? Vejamos essa questão de 2014. Assinale a opção em que a retirada do termo sublinhado compromete o sentido da oração. Vamos primeiro entender o que diz o enunciado dessa questão? Gente, parem para pensar junto comigo, tá? Se eu estiver trabalhando com advérbios, eles podem ser retirados da oração sem comprometer o entendimento da mesma. Posso dar um exemplo? Eu chego para vocês e digo I drive slowly. Eu dirijo lentamente. Se eu remover esse slowly, isso não danifica a estrutura da oração. Afinal de contas, eu dirijo, ponto. Perceberam? Claro que você perde informação porque você não descreve mais como o sujeito da oração, no caso eu, pratica a ação de dirigir, certo? Mas do ponto de vista linguístico, a oração, ela se preserva inalterada. Deu para entender em termos de compreensão? Então, gente, parem para pensar nesse tipo de questão. O que o ITA quer basicamente é que você consiga identificar em um conjunto de palavras terminadas com ly, aquela que na verdade não é um advérbio, e sim um adjetivo. Por quê? Porque os advérbios eu posso retirar sem comprometer o entendimento da sentença. Porém, se eu fizer o mesmo com o adjetivo, eu vou prejudicar a compreensão do que eu estou lendo, certo? Então, gente, se vocês entenderam o meu raciocínio, vocês já sabem que a resposta correta só poderia ser a letra C. Por quê? Porque o likely, acabamos de ver no slide anterior, ele não é um advérbio, ele é um adjetivo. Então, eu marcaria como resposta correta a letra C, mas não estou satisfeito. Eu quero que vocês analisem as 4 outras palavras grifadas, todas elas com a terminação ly, e percebam que se elas fossem retiradas, isso não comprometeria o entendimento da sentença. Então vamos pegar o exemplo da letra A. For boys, para os garotos, especialmente, learning to drive, aprender a dirigir. Agora imaginem que eu tiro o especially. Para os garotos, vírgula, aprender a dirigir, notaram? Não fez a menor falta. A mesma coisa com o heavily. Deixa eu dar esse exemplo, ó. Investir pesadamente em transporte público. Retire o heavily. Investir em transporte público. Deu para perceber? Não comprometeu o entendimento da sentença. O mesmo é válido para sharply e para mainly. Nos itens D e E. Por isso que a resposta correta seria C de casa. Tá bom? E para a gente fechar essa aula gramatical, faltou falar apenas sobre as diferentes funções do that na língua inglesa. Gente, a palavrinha that, que é uma velha conhecida de vocês, é uma das palavras mais versáteis do inglês, ou seja, ela pode ser utilizada para muitas finalidades diferentes. Cabe a nós lembrarmos quais são essas finalidades, tá bom? Então, gente, eu gosto de listar 5 usos do that, que eu gostaria muito que você fizesse um esforço para lembrar numa situação de prova, tá? O primeiro uso é como adjetivo demonstrativo. Olha o nome, demonstrativo. É usado para apontar, para indicar, no caso, alguma coisa que está longe e no singular, certo? Então, como adjetivo demonstrativo, o that
corresponderia ao nosso aquele, aquela, aquilo. Por ser um adjetivo demonstrativo, isso significa que o that virá acompanhado de um substantivo. Observem esse exemplo. Can you see that ranch? Você consegue ver aquele rancho? Você consegue ver aquela fazenda? Perceberam? Então o adjetivo demonstrativo that, ele veio imediatamente acompanhado por um substantivo. Além disso, o that ele também pode ser um pronome demonstrativo. Nesse caso, não haverá depois do that um substantivo claramente posto, explicitamente mencionado. Por exemplo, eu chego para vocês e digo, who's that? Quem é aquele? Ou seja, quem é aquele homem? Quem é aquele indivíduo? Deu para entender? Ele não tem um substantivo depois, embora, claro, ele fique implícito para quem fala e para quem ouve. Mas quando eu digo who's that, esse that, ele é classificado como um pronome demonstrativo, também usado para indicar uma coisa que está à distância no singular. Traduções, aquele, aquela, aquilo. Além dessas duas primeiras aplicações, o that também pode ser utilizado como conjunção, ou seja, como um conectivo que permite a ligação entre duas orações, certo? Então vejam esse exemplo. Nesse caso, ele equivaleria ao nosso que a gente utiliza justamente com esse mesmo propósito, tá? She told me that she was not coming. Ela me falou que ela não estava vindo. Dá para perceber que eu estou usando o that para permitir uma conexão entre a oração she told me e a segunda oração, she was not coming. Então, essa é a função do that como conjunção, ou seja, é uma palavra que une duas orações, certo? Além disso, o that pode ser empregado na língua inglesa como um pronome relativo. O que é um pronome relativo? É um pronome que faz referência a um substantivo que vem, muitas vezes, imediatamente antes do pronome, certo? Então, gente, em inglês existem 5 pronomes relativos. Só para refrescar sua memória, temos o who e o whom, que são usados para pessoas. Temos o which, que é para animal ou coisa. Temos o whose, que expressa posse. E temos o that, que funciona como substituto. Isso mesmo, o that, ele consegue ficar no lugar de 2 dos 4 pronomes que eu mencionei antes dele. Então, o that, ele pode funcionar como substituto para who, aquele pronome relativo usado quando o termo antecedente, ou seja, o substantivo que precede o pronome, é uma pessoa. E eu posso usar também o that para substituir o which, aquele pronome relativo que é usado para animal ou coisa. Eu trouxe 2 exemplos para ilustrar justamente essas duas possibilidades de substituição. Vejamos. I'm writing about people that commit crimes. Eu estou escrevendo, vamos imaginar que eu esteja redigindo, tá? Um texto. Eu estou escrevendo sobre pessoas que cometem crimes. Notem que esse that está fazendo alusão ao termo antecedente, ou seja, o substantivo que vem logo antes, que no caso é people. E eu posso enquadrar esse substantivo na categoria de pessoa. Então, em tese, eu deveria usar o pronome relativo who, W-H-O, mas eu posso, como alternativa, tá? Como recurso linguístico, trocar o who pelo that. Deu para entender? Então, ou eu uso who, ou eu uso that. O that, ele funciona justamente como um substituto. Agora, veja o exemplo de baixo. The letter that came this morning is from my brother. A carta que veio esta manhã é do meu irmão. Nesse caso, o pronome relativo não está mais fazendo referência a uma pessoa, e sim a um objeto, letter, carta. E aí, gente, nós não vamos mais usar o who, nós usaremos o which, W-H-I-C-H. E esse pronome, ele também é passível de ser substituído pelo that. Por isso que eu usei o that e disse the letter that, ok? Mas eu poderia, claro, perfeitamente reescrever essa sentença e dizer the letter which, ok? Então o that, ele é um pronome relativo, como tal, ele sempre faz referência a um substantivo que vem antes, tá? E ele pode substituir o who e o which, não esqueça disso. E a quinta e última possibilidade de uso do that é a menos comum de todas. É quando você usa o that como um intensifier. O próprio nome já diz tudo, né? É um advérbio de intensidade. Nesse caso, esse uso é mais informal, e nesse caso eu traduziria o that como o nosso tão,
Observem, I could not walk that far. Eu não conseguiria caminhar tão longe. Ou então, I'm not that broken. Eu não estou tão quebrado. Então, nesse caso, that, ele está expressando uma intensidade, ok? É essa a quinta e última função do that. Será que com essa rápida explanação sobre os usos do that na língua inglesa, a gente conseguiria responder essa questão do it? Aliás, mais uma. Assinale a opção em que o emprego sintático do item lexical, ou seja, da palavra that, é diferente dos demais. Veja se o meu raciocínio está correto, tá? Gente, se ele quer que a gente identifique onde o that está sendo usado de uma forma diferente das outras alternativas, isso significa que em 4 das opções eu terei um determinado uso do that. E na opção a ser assinalada como sendo a resposta correta, nós teremos um uso que foge desse uso pré-estabelecido pela questão, certo? Então, qual é o bizu que eu dou para você responder esse tipo de questão? Primeiríssima coisa, analise as 2 opções iniciais para ver se você consegue detectar um padrão, ou seja, para ver se você consegue enxergar qual é o uso predominante do that na questão, certo? Por quê? Porque uma vez que você estabeleça esse padrão, qualquer alternativa que for colocada logo depois e que trouxer um uso diferente do padrão que você detectou, é a resposta a ser assinalada. Posso explicar isso na prática? Olha o item A. Vou logo traduzir para a gente ganhar tempo. Pesquisadores da Universidade de Michigan descobriram que... Ora, gente, eles descobriram que alguma coisa aconteceu. Deu para entender? Eu estou conectando 2 orações. Isto me permite concluir que esse that, na letra A, é uma conjunction, ou seja, uma conjunção. Se na letra B eu conseguir detectar a presença de outra conjunção, eu já automaticamente saberei que 4 das 5 alternativas trazem conjunção. E a alternativa que eu estou buscando é aquela que não está sendo usado o that como conjunção. Então vejamos na letra B. Uma razão para preocupação é que isso aconteceu. Deu para entender? De novo, 2 orações. Se eu tenho 2 orações e quero conectá-las, eu vou usar uma conjunção, no caso that. Então, gente, concluímos que o padrão de uso prevalente é o that como conjunção. Isto implica dizer que daqui em diante, se eu encontrar qualquer alternativa que não traga uma conjunção, eu já saberei automaticamente que essa é a resposta a ser assinalada. Vamos para a letra C? Graças a sites de redes sociais que... Opa, aqui é diferente. Eu não estou conectando necessariamente 2 orações. O que eu estou fazendo é usando that para fazer referência a um substantivo que vem antes, no caso, sites. Sendo assim, gente, esse that, ele é um pronome relativo. Na verdade, o pronome relativo original, se eu quisesse tirar o that e colocar um daqueles com WH, seria which. Lembram que o that pode substituir who e which? Por que seria o which? Porque sites eu posso enquadrar na categoria de coisa. Então o que ele fez foi tirar o which e colocar o that. Já sabemos que a resposta correta é a letra C. Por quê? Porque se nos 2 primeiros itens eu detectei a presença de uma conjunção, automaticamente eu já sei que os 2 últimos itens também vão trazer conjunção. E a letra C não. Ela vai fugir desse padrão apresentando para a gente um pronome relativo. Só para a gente ter certeza, ó. Cheryl Connolly nota que... Então ela nota que alguma coisa, eu vou precisar de uma nova oração. E se eu preciso de uma nova oração, esse that é uma conjunção, tá? E na letra E, so it is not clear that, então não está claro que, e aí eu vou precisar de outra oração. Então, gente, eu tenho 4 conjunções e um pronome relativo. Automaticamente a resposta correta seria a letra C de casa, tá bom? Então eu me despeço de vocês por aqui, a gente encerra por hoje e na próxima aula nós trabalharemos os conectivos, tá bom? Um abraço, pessoal!